Oi gente, meu nome é Jamile. Meu nome é Patrícia. Meu nome é Giovana. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre radioatividade. Wiggle, wiggle. Muito bem, gente. Então, antes de a gente começar a falar sobre a radioatividade em si, a gente precisa revisar um pouquinho sobre alguns conceitos que nós vimos anteriormente em relação à estrutura da matéria. Toda matéria presente hoje no nosso universo ela é composta por átomos. Esses átomos, eles têm ali um núcleo, dentro desse núcleo estão os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo existe uma eletrosfera. Dentro dessa eletrosfera orbitam os elétrons que fazem parte daquele átomo. O número de prótons que estão dentro do núcleo desse átomo vai identificar de qual elemento nós estamos tratando. Por exemplo, se eu digo que eu tenho um elemento que ele possui 4 prótons, eu estou falando do berílio. Então, o berílio é identificado pelo seu número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Agora, se eu vou lá dentro do núcleo do berílio e arranco um próton dele, ele vai se tornar um lítio, que ele vai apresentar somente 3 prótons. Entendido então esse conceito da estrutura da matéria, a gente pode falar um pouquinho sobre a radioatividade. Então, o que é radioatividade? Radioatividade é a emissão de uma partícula proveniente de um núcleo instável. Então imaginemos um elemento X e ele tem muita energia dentro do núcleo dele. Ele tem um número de prótons muito elevado. E essa energia muito grande faz com que esse núcleo ele se apresente de uma forma muito instável e ele quer se estabilizar. A partir do momento que ele quer se estabilizar, então ele vai tentar emitir ou uma partícula alfa, ou uma partícula beta, ou então um raio gama. Posteriormente a gente vai entender por que alfa é uma partícula, por que beta também é uma partícula e por que os raios gama são considerados raios eletromagnéticos. Bom, gente, o processo de descoberta da radioatividade se iniciou quando o Crookes ele publicou uma experiência que ele fez com um tubo. Bom, esse tubo ele possuía 2 polos, um positivo e um negativo, e ele acoplou esse tubo uma bateria. É importante destacar que esse tubo não tinha ar nenhum, ele tinha retirado todo o ar do tubo. Então, quando ele acoplou a bateria e emitiu um feixe de elétrons dentro desse tubo, ele observou que a parede ficava iluminada. Um ponto dessa parede, ao ser atingida, ficava iluminada por alguma coisa que acontecia ali dentro. Muitos cientistas eles replicaram a experiência feita pelo Crookes e um deles foi o Philip Leonard, que quando ele replicou isso, ele observou que alguns raios eles tinham o poder de sair de dentro desse tubo catódico e iluminar uma superfície que estivesse distante. Röntgen foi um outro cientista que, observando mesmo os dados obtidos pelo Leonard, o que ele fez? Ele testou, ele pegou esse mesmo tubo e enrolou num papelão preto e ele observou que mesmo esse tubo estando enrolado pelo papelão preto, esse raio ainda conseguia sair e mesmo assim iluminar uma superfície que fosse fosforescente. Sendo assim, ele concluiu que esse raio ele tinha um certo poder de penetração e ele na verdade era o grande responsável pela fluorescência observada pelo Crookes na parede do raio catódico. Então ele continuou reproduzindo essa experiência com objetos do cotidiano e ele percebeu que ele conseguia refletir o interior desses objetos numa chapa fotográfica. Foi assim que depois de 6 semanas surgiu o primeiro raio-x da história que ele fez da mão da mulher dele. Então, é muito engraçado essa história porque ele ficou muito tempo no laboratório e a mulher dele achou que ele estava traindo ela, não sabia o que ele estava fazendo. Aí ele levou ela no laboratório e provou que estava descobrindo algo novo. E ele denominou esse experimento, o que ele tinha encontrado, de raio-x, porque na verdade ele não sabia se aquilo era uma onda, era uma partícula, ele não sabia realmente o que ele tinha encontrado. Então ele denominou, já que era um raio catódico, ele falou, vai ser raio-x. Outro pesquisador que atuou na área foi Poincaré, e ele levantou a hipótese da reciprocidade, que é mais ou menos assim: se o raio-x ele tornava fluorescente algumas substâncias, ele pensou que ao contrário também podia acontecer, que essas substâncias fluorescentes elas também poderiam emitir o raio-x, mas ele não fez nenhum experimento para comprovar isso realmente. Quem vai comprovar isso é o pesquisador que a Patrícia vai apresentar posteriormente. Henri Becquerel se inseriu no mundo da radioatividade
tentando explicar a conjectura de Henri Poincaré, a conjectura que fala sobre certos materiais fosforescentes também emitirem raio-x. Então, Henri, baseado também nos estudos de seu pai, Edmundo Becquerel, ele faz os estudos de sais de urânio, juntamente com as questões de fosforescência. Então, antes, para inserir todo o trabalho de Becquerel, é importante definir certos conceitos, como a questão da fluorescência de alguns materiais e a fosforescência. O fenômeno de fluorescência remete quando existe um material que ele recebe uma radiação de alta energia. Que radiação é essa? A radiação ultravioleta. Esse material ele absorve essa radiação e devolve ao meio uma radiação que está comportada dentro do espectro visível. Já o fenômeno de fosforescência remete quando moléculas, principalmente moléculas grandes como as orgânicas, recebem radiação. Ao receberem radiação, seus elétrons são excitados, passando a ficarem compreendidos nas camadas mais elevadas. Esses elétrons eles ficam por um certo tempo aprisionados nessa camada. Então não é aquele processo que nós conhecemos, onde um elemento ele absorve radiação, seus elétrons são excitados, depois ele volta à sua camada de origem. No caso da fosforescência, esses elétrons eles ficam aprisionados por um certo período de tempo nas suas camadas, nas camadas mais elevadas. Ao voltarem, eles emitem radiação, existindo o processo de retardo entre o processo de excitação e de retorno à camada original. Utilizando esses conceitos de fosforescência e raio-x, Becquerel ele postulou o seu trabalho utilizando principalmente como componente os sais de urânio. Antes de Becquerel, existiram outros estudiosos tentando explicar a conjectura de Poincaré. Quem foram esses estudiosos? Charles Henry utilizou o sulfeto de zinco em um material metálico, envolvendo o sulfeto de zinco em um material metálico, e incidindo os raios-x, que são os raios catódicos do tubo de Crookes, sobre esse material. O que ele percebeu é que existiu uma certa intensificação da radiação que conseguia transcender um certo material. O material que ele utilizou foi o alumínio. Outro estudioso a analisar a conjectura de Poincaré foi Gaston Lenglowski. Gaston projetou um mecanismo no qual o objetivo era justamente verificar a possibilidade de revelação de uma moeda numa chapa fotográfica, utilizando ou não a substância fosforescente e o sulfeto de cálcio. Incidindo radiação solar sobre esse mecanismo, ele observou que depois de um certo período de tempo, houve a revelação da moeda justamente na parte do mecanismo na qual ele utilizou essa substância fosforescente e o sulfeto de cálcio. Esse experimento em particular do Gaston Lenglowski foi um grande divisor de água para a conjectura de Poincaré. E justamente se apropriando desses experimentos anteriores, que foi de Charles Henry e esse do Gaston Lenglowski, Becquerel realizou os seus estudos. E qual foi esse estudo do Becquerel? Foi justamente muito semelhante àquele determinado por Lenglowski. Justamente o diferencial de Becquerel foi utilizar sais de urânio. Ele reproduziu os experimentos realizados por Gaston Lenglowski. O que Becquerel observou com esses experimentos? Existe particularmente um que é especial, que ele até reproduziu em seus artigos, relatou em seus artigos, quando ele tentou reproduzir esse experimento em um dia nublado. Justamente nesse dia nublado não haveria a possibilidade de se incidir a radiação solar sobre aquele mecanismo. Deste modo, com esse mecanismo, Becquerel deixou agir durante um certo período de tempo. Ao analisar esse experimento novamente depois de transcorridos esse período de tempo, que foram dias, como ele mesmo relatou em seus artigos, ele analisou que a chapa fotográfica havia sido revelada. E justamente este resultado fez com que Becquerel chegasse a outras conclusões. Ou seja, como que uma substância fosforescente ela podia permitir que um certo objeto fosse revelado numa chapa fotográfica, sem mesmo antes ter recebido a radiação solar. Diante desse resultado, Becquerel realizou novamente várias vezes esses experimentos com diversos compostos de urânio. Até mesmo os compostos
que não eram classificados como fosforescente. E diante de todos os resultados, ele percebeu que sem utilizar radiação solar, com o experimento que ele reproduziu de Gaston, ele constatou que os sais de urânio ele emitia uma certa radiação, uma radiação que ele mesmo não poderia considerar como fosse uma radiação de um fenômeno fosforescente, nem mesmo um fenômeno fosforescente invisível, que seria a radiação infravermelha emitida. Então, diante desses resultados, ele utilizou-se também, como uma última forma de constatação, o urânio metálico. E ele percebeu, diante também desse experimento, que o urânio metálico ele emitia uma certa radiação que ele não conhecia. Era um certo fenômeno que não compreendia a fosforescência, e sim era um fenômeno de uma nova natureza. Becquerel ele não se aprofundou de modo correto nesse estudo, de modo a encontrar uma resposta qual era esse novo fenômeno de uma natureza que era desconhecida. Isso somente foi analisado com a Marie Curie nos seus estudos. Tendo o Becquerel descoberto que o urânio emitia algo, a Marie Curie começa a estudar esses raios urânicos para a produção da sua tese de doutorado. Bom, a Marie Curie ela vai preferir utilizar o método elétrico para poder medir a ionização. Diferentemente do Becquerel, que utilizou uma chapa fotográfica, ela vai utilizar o eletrônico, que foi um equipamento criado pelo Pierre Curie e o irmão dele, 15 anos antes disso, e é um equipamento que era muito eficiente, porque ele conseguia medir correntes elétricas muito baixas. Sendo assim, ela vai começar a fazer sua pesquisa. E ela inicialmente analisa os metais. E ela percebe que os metais não emitem nenhum tipo de radiação ionizante. Então a Marie Curie ela começa a analisar alguns minérios. Dentre eles está a esquenita, que é um minério formado por tório, não contém urânio, mas que mesmo assim ela observa uma emissão de radiação ionizante. Fazendo então que ela conclua que a radiação ionizante não é uma propriedade exclusiva do urânio, mas que sim uma propriedade de alguns átomos. E ela vai denominar essa propriedade de radioatividade. Então ela vai começar a trabalhar especificamente com o minério de urânio. Ela vai analisar e ela vai perceber que tem alguma coisa diferente ali, que tem algum elemento que pode ser desconhecido. Então ela vai pegar o Peck-Blenda, que é um minério que é formado por urânio e por tório, e ela vai, logicamente, isolar esses dois elementos para observar o que ela tem. Aí ela observando, ela percebeu que ainda emitia uma radiação. Então ela vai começar a trabalhar com esse resíduo do Peck-Blenda. E o que ela chega? Ela chega a um elemento muito parecido com bismuto. E ela vai denominar esse elemento de polônio, mas inicialmente ela não consegue distinguir polônio de bismuto. E quem vai fazer isso é o Crookes, em 1900. E esse elemento é cerca de 400 vezes mais radioativo do que o urânio. Aí ela trabalhando ainda com esse resíduo e ela percebendo que esse resíduo ainda era radioativo, ela chega a um outro material muito parecido com o bário. Só que ela percebe que esse material é cerca de 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. E ela denomina esse material de rádio. A Marie Curie ela foi uma cientista muito importante para o ramo da radioatividade, tanto que ela foi condecorada com 2 prêmios Nobel. O primeiro ela ganhou em 1903, juntamente com seu marido, o Pierre Curie, e com o cientista Henri Becquerel, pela descoberta da radioatividade, e o outro em 1911, pela descoberta do rádio. Então, após a descoberta dos raios-x, Rutherford ele passou a estudar um pouco mais esse campo da radiação. E ele foi uma pessoa que fez descobertas importantes, tanto que ele até recebeu o prêmio Nobel por conta disso. Então o Rutherford ele tinha um parceiro de trabalho, que era o Thomson, e eles começaram a estudar o poder de penetração dessas radiações que eram emitidas pelo urânio e também o poder de penetração dos raios-x que tinham sido descobertos recentemente. E o Rutherford, junto com o colega de trabalho dele, ele percebeu, ao incidir um material com aquelas radiações, ele percebeu que existiam 2 tipos de radiação. Uma que tinha um poder de penetração um pouquinho menor e outra que penetrava um pouco mais aqueles materiais. Essa que tinha um poder de penetração um pouco menor, ele chamou de radiação alfa. E as outras, com um poder de penetração um pouco maior, ele chamou de radiação beta. Ele submeteu essas radiações a um campo elétrico. E ele percebeu que as radiações alfa elas eram defletidas dentro daquele campo elétrico no sentido negativo daquele campo. Então ele concluiu que aquela radiação ela era positiva.
Ele fez a mesma coisa com as radiações beta, e essas radiações elas foram defletidas dentro do campo elétrico no sentido positivo. Ele então concluiu que essas radiações beta elas eram negativas. Após toda essa análise a respeito da construção do conhecimento da radioatividade, nós iremos agora definir algumas certas características dos elementos radioativos. Dentre as características das radiações emitidas pelos núcleos instáveis dos elementos radioativos está justamente o poder de penetração de cada uma delas. A radiação alfa, por exemplo, possui um baixo poder de penetração, podendo ser barrada por uma folha de papel, penetra apenas alguns micrômetros no tecido biológico, que chega a ser menos que a camada externa das células mortas, e penetra apenas alguns centímetros no ar. Já a radiação beta, apesar de ser menos energética que a radiação alfa, possui um poder de penetração maior. Consegue atravessar lâminas de alumínio de milímetros de espessura, consegue também alguns metros no ar, milímetros em tecidos biológicos, mas podem ser barradas por placas de madeiras que possuem centímetros de espessura. E a radiação gama, que entre as radiações é a mais energética, possui um alto poder de penetração, podendo chegar a muitos metros no ar, consegue penetrar a pele, porém é de difícil blindagem, geralmente é barrada pelo chumbo. O que define exatamente um elemento ser ou não radioativo? Dentro de todas as espécies de elementos radioativos que nós conhecemos hoje, caracterizamos como elemento radioativo aqueles que possuem um número atômico, que é o número de prótons, acima de 82. Ou seja, então todo elemento que possui prótons ou núcleos acima de 82 é considerado um elemento radioativo. Além dessa característica, outro ponto que define um elemento ser ou não radioativo é justamente a instabilidade existente no núcleo desse elemento. Essa instabilidade ela ocorre quando a interação força-forte, que é justamente a interação que mantém os prótons e os nêutrons unidos dentro do núcleo, ela é ineficaz. Ou seja, devido ao núcleo ele ser grande, a distância entre os prótons e os nêutrons possibilita que exista a interação elétrica. Quando existe essa interação elétrica, que não era para ocorrer dentro de um núcleo muito pequeno, justamente há a geração dessa instabilidade no núcleo, porque caracterizamos por ser um elemento radioativo. Cada elemento radioativo ele tem uma velocidade de transmutação, de transformação que é característica daquele elemento. E para se acompanhar o tempo de atividade radioativa de um elemento, foi estipulada a ideia de meia-vida. Então, meia-vida é o tempo necessário para que um elemento radioativo ele decaia à metade, ou seja, para que a metade da sua massa seja desintegrada pelo processo de decaimento radioativo. Por exemplo, na natureza nós encontramos um isótopo chamado carbono 14. Esse carbono 14 ele também está presente nos seres vivos, então dentro do corpo do ser humano existe carbono 14. O tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Então, como eu já disse anteriormente, o ser humano ele tem carbono 14 presente no seu organismo e a gente absorve esse carbono a partir da cadeia alimentar. A quantidade de carbono 14 presente no seu organismo vai ser contínua durante toda a sua vida. A partir do momento que você morre, esse carbono ele começa a se desintegrar a partir do processo de decaimento radioativo. E daqui exatamente 5.730 anos, a massa de carbono 14 presente no seu corpo vai ser exatamente a metade da massa que antes ela se apresentava enquanto você estava vivo. E essa técnica ela é utilizada na datação de fósseis, por exemplo. Então, fósseis de até 60 mil anos ele podem ser datados a partir da técnica do carbono 14. Os elementos radioativos emitem 3 tipos de radiações. São conhecidos como raios alfa, raios beta e raios gama. Os raios alfa compreendem justamente uma corrente de núcleos de hélio. O que isso quer dizer? Que justamente os raios alfa, eles emitem 2 prótons e 2 nêutrons. E justamente isso, devido a essa emissão de 2 prótons e 2 nêutrons, nós caracterizamos com os raios alfa, também conhecidos como partículas alfa. O mesmo se sucede com as partículas, com os raios beta, que justamente também podem ser chamados de partículas beta, por justamente emitirem
um elétron, uma corrente de elétron e um pósitron, que é justamente muito parecido com o elétron, só que de carga oposta. E justamente os raios gamas é a própria radiação eletromagnética, que são feixes de fótons. E os raios gamas, eles possuem uma energia muito maior que os raios X. Então agora a gente vai calcular o decaimento radioativo. Aqui nós temos um elemento que nós chamamos de rádio e ele apresenta a massa 226 e o número atômico 88. O rádio ele é considerado um elemento radioativo por conta dessa massa muito grande que ele apresenta. Então o núcleo dele ele é muito instável e ele quer se estabilizar. Para ele se estabilizar, ele vai emitir uma partícula alfa. E essa radiação alfa ela é considerada como partícula por conta dessa massa aqui que alfa vai apresentar. Então, o rádio ele emitindo essa partícula alfa, ele vai se transformar num outro elemento, que eu vou chamar de X. Esse elemento ele vai ter a massa 226 menos 4 e ele vai ter um número atômico 88 menos 2. Olhando na minha tabela periódica, eu sei que esse elemento X ele se chama radônio e ele tem a massa 222 e o número atômico 86. Aqui nós temos um outro elemento que é o protactínio. O protactínio ele tem massa 234 e ele tem o número atômico 91. O protactínio ele é um beta emissor, isso significa que ele vai emitir uma partícula beta. Então, o protactínio ele vai se transformar num outro elemento, que eu vou chamar de Y. Esse elemento ele vai apresentar a massa 234 menos 0 e o número atômico 91 mais 1. Esse elemento, então, eu posso chamá-lo, olhando na minha tabela periódica, eu posso chamá-lo de urânio, por conta da massa que ele apresenta, de 234, e o número atômico, que é 92. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre Chernobyl. Bom, o acidente ocorreu no dia 26 de abril de 1986, na cidade de Pripyat, na Ucrânia, e é considerada a pior catástrofe nuclear da história. Então, ela ocorreu em decorrência de uma série de explosões que aconteceram no reator 4 da usina, e essa série de explosões lançou na atmosfera um volume 100 vezes maiores de partículas radioativas do que a bomba de Hiroshima. Essa nuvem tóxica matou centenas de pessoas, deslocou outras milhares e transformou a área em um local muito perigoso para se viver. Hoje, cerca de 30 anos após o acidente, estima-se que 200 mil metros quadrados de terra foram contaminados, mas o número total de vítimas permanece conflitante ainda, já que é muito difícil de se calcular quantos foram afetados a longo prazo. A ONU divulgou um estudo em 2005 que dizia que aproximadamente 4 mil pessoas morreram, provavelmente de câncer na Bielorrússia, na Ucrânia e na Rússia. Mas alguns estudos recentes apontam que o valor chegaria a ser 10 vezes maior e que centenas de pessoas tiveram anomalias causadas pela tragédia. Pripyat, que foi a cidade afetada, ela tinha sido construída para ser moradia dos trabalhadores da usina. E hoje é considerada uma cidade fantasma, já que ninguém mora lá mais. Recentemente, o Greenpeace, que é uma ONG que estuda danos ambientais, enfim, entre outras coisas, ele alertou que as pessoas que vivem próximas à zona de exclusão, que são cerca de 4.200 km², eles têm contato diário com altos níveis de radiação e que os alimentos e as bebidas que são ingeridos por eles estão altamente contaminados. Recentemente também foram realizados alguns exames no local que apontaram que os níveis de contaminação, em especial pelos isótopos do césio-137 e do estrôncio-90, diminuiu um pouco, mas que ainda continua sendo muito alto, principalmente nas áreas que contêm florestas e vegetação. Agora faremos algumas recomendações de livros e documentários que vocês possam assistir e ler. Recomendamos que vocês leiam o livro Corria a Radioatividade em 90 Minutos, de Paul Salterna. Ele fala de forma breve e concisa a vida e trabalho da Marie Curie. Também vai dar uma olhadinha no documentário produzido pela Discovery Channel
chamado Desastre de Chernobyl, que abrange bastante o tema que a gente falou e é bem interessante. Essa nossa conversa sobre radioatividade vai ficando por aqui e a gente agradece a sua atenção. Até mais. Tchau!